Leitura do livro da Chimamanda Ngozi Adichie, A Contagem dos Sonhos. Estou lendo a edição da TAG, é uma linda edição. E ela inicia dizendo: Chiamaka, em memória da minha linda e amada mãe, Grace Ifeoma Adichie, 29 de novembro de 1942 a 1º de março de 2021, onde ela faleceu. Sempre desejei que outro ser humano me conhecesse de verdade. Às vezes passamos anos convivendo com anseios que não conseguimos nomear. Até que uma fenda surge no céu, se alarga e nos revela para nós mesmos, como a pandemia fez. Pois foi durante o confinamento que eu comecei a esquadrinhar minha vida e a dar nome às coisas, há muito não nomeadas. No começo eu jurei que aproveitaria ao máximo esse isolamento coletivo. Se a única escolha era ficar em casa, então eu iria passar óleo todos os dias nas pontas cada vez mais finas dos meus cabelos, beber 8 grandes copos d'água, correr na esteira, me dar ao luxo de dormir muitas horas e massagear meu rosto com sérums caros. Escreveria novas matérias a partir de anotações de viagens antigas que nunca tinha usado, e se o confinamento durasse tanto suficiente, que nunca tinha suficiente, talvez finalmente tivesse o fôlego necessário para escrever um livro. Mas em pouco tempo já estava dando voltas dentro de um poço sem fundo. Era um turbilhão de palavras e alertas, e eu senti que todo o progresso humano estava sendo revertido até atingir um estágio de confusão ancestral, que àquela altura já deveria estar extinto. Não toque no rosto, lave as mãos, não saia de casa, passe álcool gel, lave as mãos, não saia de casa. Não toque no rosto. Lavar o rosto contava como tocar nele. Eu sempre usava uma toalha de rosto, mas certa manhã a palma da minha mão roçou na minha bochecha e eu congelei, com a torneira ainda aberta. Claro que aquilo não tinha importância, já que eu não havia posto o pé fora de casa em nenhum momento, mas o que não toque no rosto e lave as mãos significavam quando ninguém sabia como aquilo tinha começado, ou quando terminaria, ou mesmo o que era. Todos os dias eu acordava com a ansiedade atacada, como se meu coração estivesse participando de uma corrida sem minha permissão, e às vezes eu tinha que pressionar a mão contra o peito e ficar assim. Eu estava sozinha na minha casa em Maryland, na quietude do subúrbio, com as ruas ermas, ladeadas de árvores que pareciam elas próprias imobilizadas pelo silêncio. Nenhum carro passava. Olhei pela janela e vi um bando de cervos atravessando a clareira do meu jardim. Cerca de 10 deles, ou talvez 15, bem diferentes do cervo solitário que às vezes via mastigando timidamente a grama. Eu tive medo deles, de sua ousadia incomum, como se o meu mundo estivesse prestes a ser atropelado não apenas por eles, mas por outras criaturas à espreita que eu não conseguiria imaginar. Às vezes eu mal comia, eu só entrava distraída na despensa para mordiscar uma bolacha, água e sal. E as outras ocasiões eu pegava pacotes esquecidos de vegetais congelados e fazia feijão apimentado, que me lembrava a minha infância. Os dias amorfos se misturavam uns com os outros, e eu tinha a sensação de que o tempo estava virando do avesso. Minhas juntas latejavam, assim como os músculos das costas e as laterais do meu pescoço, como se o corpo soubesse muito bem que não fomos feitos para viver naquela maneira. Eu não escrevi, porque não consegui. Eu nem cheguei a ligar a esteira. No zoom, todos se repetiam como ecos, tentando se alcançar, sem sucesso, com a distância entre nós cada vez mais oca. Minha melhor amiga, Zicora, que morava em Washington, D.C., me ligou uma tarde e contou que estava no Walmart comprando papel higiênico. Você saiu? Quase gritei. Estou de luvas e com 2 máscaras, explicou ela. A polícia está aqui organizando a fila para o papel higiênico. Dá para imaginar? Zicora trocou para Igbo e continuou. As pessoas estão gritando umas com as outras. Estou com muito medo de alguém pegar uma arma aqui daqui a pouco. Tem um cara branco na minha frente, meio suspeito. Chegou numa caminhonete enorme e está usando um boné vermelho. A gente nunca falava Igbo puro, o inglês sempre pontilhava nossas frases, mas Zicora tinha tomado cuidado de tirar todo o inglês, para o caso dos estranhos ouvirem, e agora o seu jeito de falar soava falso, como numa novela ruim, sobre os tempos pré-coloniais. Um homem que chegara num grande barco terrestre usando um chapéu cor de sangue.
Eu comecei a rir e ela começou a rir também. E por um instante eu me senti relaxada, como renovada. Francamente, Zecô, você não deveria ter saído, mas a gente precisa de papel higiênico. Bem, eu acho que enfim chegou o momento da gente começar a lavar a bunda. Respondi. E nesse instante, eu e Zicora falamos juntas. Vocês não são limpos. Já tinha contado aquela história muitas vezes ao longo dos anos, sobre Abdul, nosso porteiro em Enugu, o esguio Abdul, com sua longa gilaba, indo certa tarde até o banheiro dos fundos, segurando sua chaleira plástica cheia de água e se virando tranquilamente para me dizer: vocês cristãos usam papel depois de usar a latrina. Vocês não são limpos. Na chamada de vídeo com minha família, eu comentei: o maior crime que se pode cometer nos Estados Unidos hoje é atrapalhar as filas enormes para comprar papel higiênico no mercado. A polícia está muito ocupada vigiando essas filas de papel higiênico no país inteiro. Eu esperava que todos dessem uma risada, a gente ria tanto, mas só meu pai riu. Meus irmãos gêmeos estavam prestes a começar mais uma discussão. Minha mãe me disse: nunca entendi por que os americanos chamam de papel higiênico, soa grosseiro. Por que não lenço higiênico ou rolo higiênico? Nós nos falávamos por Zoom, dia sim, dia não. Meus pais em Enugu, meu irmão Afan em Lagos e o gêmeo dele, Bunashi, em Londres. Cada chamada de vídeo era como um dia nublado, cinza e com peso de mais notícias mais recentes. Meus pais falavam de morte, dos moribundos e dos mortos, e meus irmãos trocavam farpas abertamente. Não se incomodavam mais de proteger meus pais das hostilidades deles. Era como se não pudéssemos mais ser nós mesmos, porque o mundo não era mais o mesmo. Falávamos sobre o número crescente de casos na Nigéria, que mudava dia após dia, estado após estado, numa competição macabra, com Lagos ganhando a dianteira, seguida por Cross River. A fã mandou um vídeo de uma ambulância em Lagos, a sirene esganiçando rua abaixo e incluiu a mensagem: já foi. Bonatti disse que os médicos do Reino Unido não receberiam roupas de proteção tão cedo porque as pessoas que os fabricavam na China estavam mortas. Eu sempre entrava por último no Zoom, fingindo estar ocupada entre reuniões com editores, quando na verdade estava olhando para o meu celular, tomando coragem para clicar em entrar. Meus pais tinham voltado para a Nigéria, de Paris, logo antes do confinamento. E minha mãe com frequência dizia: imagina se tivéssemos ficado presos na Europa. Lá as pessoas da nossa idade estão morrendo aos montes desse troço. Imagina o desastre se tivéssemos as taxas de óbito da Europa, disse meu pai. Deus está salvando a Nigéria. Não há outra explicação, falou a fã. É mágica, disse Bunashi mordaz. E então acrescentou: a Europa não está mentindo nos registros de mortes por coronavírus. Só isso. Não, 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 disse meu pai. Se tivéssemos taxas de mortalidade altas, não conseguiríamos esconder, somos desorganizados demais. Não somos a China. Jesus, Maria, José, todos esses números são pessoas, pessoas. Disse minha mãe com o rosto virado, assistindo a televisão. Eu levei uma colher para o caixa eletrônico hoje, contou a fã. Uma colher? Perguntou minha mãe, voltando a olhar a tela. É que eu não queria tocar na máquina, então eu usei a colher para inserir a senha e depois joguei a colher fora, explicou a fã. Você não usou luvas? Perguntou minha mãe. Usei, mas quem sabe se o coronavírus não consegue atravessar elas. O vírus morre depois de segundos em superfícies sólidas. Você desperdiçou uma colher, falou Bunashi. Sabe tudo como sempre. Alguns dias antes, ele tinha declarado que o uso dos ventiladores pulmonares não era o tratamento adequado para coronavírus. Bunashi é contador. Mas você nem devia ter saído, Afã, disse meu pai. Aliás, para que foi pegar dinheiro vivo? Vocês estão bem abastecidos. Eu preciso de dinheiro vivo. Lagos está muito tensa, explicou Afã. Tensa como? Questionou Bunashi, e o Afã o ignorou até que meus pais perguntarem. Como assim tensa? Tem grupos tomando propriedades por toda a ilha, pedindo dinheiro e comida. O senhor sabe que muita gente vive com dinheiro contado, que não tem para guardado para se sustentar. Os ambulantes na estrada são assim. Eu vi num vídeo uma pessoa de um desses grupos dizer que eles não querem o lockdown. São os ricos que saem do país e pegam coronavírus e que, como eles lavavam nossa roupa,
e enchiam nossos pneus antes do confinamento. Agora nós precisaríamos dar comida para eles. Sendo justo, até que tem lógica. Não tem nenhuma lógica, são criminosos, só isso, afirmou Bonach. Eles estão com fome, disse a fã. Eu até fui andando para um caixa eletrônico, tão dizendo que se você sair de um carro caro, eles correm atrás com um pedaço de pau. A fã vivia num condomínio de casas enormes, onde os visitantes precisavam colocar uma senha de uso único para cruzar os portões. No dia seguinte, ele contou que uma multidão tinha espancado os guardas e estava esmurrando os portões tentando desativar o sistema de segurança. Botaram fogo bem na entrada, disse. Nosso grupo de WhatsApp nunca esteve tão ativo. Todo mundo contribuiu com dinheiro, tentando decidir a melhor maneira de repassar a doação para eles. Você ainda acha que eles são inofensivos? Provocou Bonach. Eu nunca disse que eram inofensivos, eu disse que estavam com fome. Na tela de Afan, vimos uma fumaça cinzenta subindo pelo céu da tarde. Ele parecia frágil e inexperiente, parado ao lado de uma folhagem robusta, em sua varanda de mármore. A planta estava tão verdejante, com folhas tão cheias e viçosas, que eu lembrei num susto de quando a vida era normal e meu irmão era o senhor dos seus dias, administrando seus negócios, um big man, jovem de Lagos, com poder no bolso. Naquele momento ele estava ali parado, enquanto a esposa e os 2 filhos se escondiam na cozinha, porque era o cômodo por onde dava uma porta mais forte da casa. Tentava não demonstrar medo, mas isso só o fazia parecer amedrontado, e eu pensei em como a gente é frágil e o quão facilmente nos esquecemos de que somos frágeis. Um estrondo rasgou o ar e eu dei um pulo, sem saber, por um instante, se tinha vindo da tela do Afã ou do lado de fora da minha casa. Ouviram isso? Perguntou Afã. Uma explosão no portão. Não é nada sério, disse meu pai. Eles devem ter jogado uma lata de inseticida no fogo. Mas Afã, entra e tranca as portas, falou minha mãe. Para mudar de assunto, eu comentei que a vitamina C concentrada estava esgotada em todos os cantos da internet. Bonach, é claro, o sabichão, disse que vitamina C não prevenia o vírus, mas que ele ia nos mandar a receita de uma infusão com um manjericão fresco que deveríamos inalar todos os dias. Ninguém tem manjericão fresco, se irritou a fã. Bonach começou a recitar as últimas estatísticas de mortes por país. E eu disse, minha bateria está acabando, e desliguei. Mandei uma mensagem de texto para a fã com uma linha de emojis de coração vermelho no final. Aguente firme, meu irmão, vocês vão ficar bem. Minha prima, Omelogor, disse que nada do tipo estava acontecendo em Abuja. Como sempre, Abuja estava mais tranquila do que Lagos. Era como Lagos desbotada pelo sol, com os nutrientes indo embora. Tem gente morrendo e gente trazendo festa de aniversário, fazendo. Como assim? O ministro da Casa Civil morreu ontem de coronavírus e hoje de manhã, Egiro me convidou para uma festa de aniversário dela. Eu disse que se quisesse arriscar minha vida, eu escolheria um jeito melhor do que uma festa de aniversário. Era chocante ouvir a Melogor dizer, morreu? Ela raramente falava em sintomas ou em números de mortos. Falava em fechar caixas de miojo em domine com fita adesiva antes de deixá-las no portão de um lar de crianças sem mãe. Ou do aumento, desde o início do confinamento, do acesso ao seu site. O Só para Homens. Mais visitantes únicos de mais países, muitos pedindo que ela fizesse um vídeo para finalmente revelar a sua identidade. Parece quase pessoal me pedirem para gravar um vídeo, disse o Melogor com um tom risonho. De todas as pessoas que eu amava, o Melogor era a que tinha mudado menos, não parecia derrotada por aquele desconhecido compartilhado. Sempre parecia desperta, de banho tomado, cheia de planos. Chia, isso vai passar. Os seres humanos já sobreviveram a muitas pestes ao longo da história, dizia com frequência, sentindo o meu desânimo. E seu tom me encorajava, apesar de uma palavra, peste, por algum motivo me fazer pensar em sanguessugas. Não chame isso de peste, pedi. Às vezes não dizíamos nada, deixávamos nossos celulares apoiados num livro ou numa caneca e compartilhávamos o silêncio e o som ambiente. Só com o Melogor o silêncio ainda era tolerável. Em chamadas de vídeo como amigos, o silêncio parecia um fracasso. Então, eu falava sem parar, pensando em quão rapidamente a gente se adapta, ou finge se adaptar, a uma vida reduzida a telas e sons. Zicora disse que gostava de trabalhar de casa, sua cama, pois conseguia ouvir o chorinho agudo da Xindela
na sala, e o tom mais baixo de voz suave da sua mãe consolando-o. Chidera esperneava tanto pedindo para ir ao playground que ela finalmente deixou que ele visse desenhos pela primeira vez na vida, e ele tinha se assustado quando o primeiro programa começou. Mas agora ficava hipnotizado na frente da TV e caía de um choro quando a mãe desligava o aparelho. Lachau, na Filadélfia, fazia pão de fermentação natural e deixava pratos com frango frito no patamar da escada para a mãe, que estava de quarentena no andar de cima, porque eles não iam correr nenhum risco. E Nofina, em Johannesburgo, tinha desligado o Wi-Fi e pintava aquarelas, mas elas a deixavam triste, porque pareciam aguadas demais, apagadas demais. Lavânia, em Londres, estava sempre bebendo um vinho tinto, erguendo a garrafa para a tela do celular conforme se servia de mais uma taça. Sua vizinha havia morrido de coronavírus, uma velhinha que morava sozinha, com um cachorro, que não tinha vindo buscar, e ela o ouvia latindo, e isso acabava com ela. Mas não sabia se os cachorros pegavam coronavírus também. Logo, as chamadas de vídeo no Zoom se tornaram uma mistura de imagens alucinatórias. Ao final de cada uma, me sentia mais solitária do que antes. Eu não porque a chamada tinha terminado, mas porque fora feita. Conversar a lembrar de tudo que tinha sido perdido. Ansiava por ouvir outras pessoas respirando do meu lado. Sonhei que abraçava minha mãe no vestíbulo da nossa casa em Enugu e acordei surpresa porque não tinha pensado conscientemente em abraçá-la. Eu queria não estar sozinha. Se ao menos Kadiatu tivesse concordado em vir, com Binta passar a quarentena comigo. Mas apesar de eu estar morrendo de preocupação, eu entendia por que Cade queria ficar em seu apartamento. Alguns dias antes do início do confinamento, ela disse: "Eu espero no apartamento, eu espero." Estávamos todos só esperando. O lockdown era uma espera desconhecida por um fim, desconhecido. E a espera de Kadiatu era piorada por uma grande dor. Eu ligava para ela todos os dias e quando ninguém atendia, ligava para Binta para ter certeza de que estavam bem. A gente se falava por chamadas de vídeo de WhatsApp porque ela não tinha Zoom. "Como vocês estão, Cade?" Eu perguntava e ela respondia: "Estamos bem, graças a Deus." Às vezes ela dizia: "Dona Chia, não se preocupe comigo." A voz baixa sem querer dar trabalho, mas semanas antes era essa mesma voz em pânico que tinha gritado ao telefone. "Ele vai mandar alguém me matar. Ele vai mandar alguém me matar." Kadiatu tinha se recusado a fazer terapia, balançando a cabeça dizendo: "Eu não posso falar com estranhos. Não posso falar com estranhos." Tudo que ela queria era que o julgamento acabasse, mas os processos agora estavam suspensos e a temia que, presa no limbo do confinamento, ela sucumbisse à escuridão. "Como é que eu vou arrumar outro emprego depois disso? Como vou arrumar outro emprego?" Perguntava ela e pareceu tão abatida que eu tive vontade de chorar. "Você pode abrir seu restaurante depois do julgamento, Cade." "Ninguém vai voltar a ir no restaurante depois do corona," disse ela, desalentada. Numa chamada, um lampejo de agressividade de Kadiatu me assustou. "Não mande dinheiro de novo, dona Chia. A senhora já me deu muito." Ela nunca tinha usado aquele tom comigo antes. Uma tensão silenciosa pairou sobre a distância que nos separava, entre a minha tela e a dela. "Tudo bem, Cade," disse eu afinal. Ela desligou, sem se despedir, e eu esperei alguns dias antes de ligar de novo. Sempre que eu perguntava a Binta como está sua mãe, ela respondia a mesma coisa. "Ela chora à noite." Ninguém vai voltar a ir a um restaurante. Eu não conseguia imaginar essa nova vida isolada, em que as pessoas não saíam mais para comer, porque eu precisava acreditar que o mundo ainda conseguiria voltar a ser um lugar encantado.